Tudo pronto para mais uma viagem aqui na Rádio Observador. Vamos andar pelos 5 continentes, o programa em que analisamos a geopolítica internacional. Eu sou João Costa e Silva, tenho também comigo o José Rafael Lopes e hoje temos uma edição especial dos 5 continentes. Além da presença habitual do historiador Bruno Cardoso Reis, junta-se também a nós hoje o especialista em assuntos europeus, Henrique Bournet. Olá Bruno, olá Henrique, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Obrigado. Olá. E obrigado ao Henrique por ter aceito o convite. Vamos Olá, a isto. É muito bom voltar a casa, que é o que a Rádio Observador é, e com o Bruno mais ainda, portanto é ótimo. Temos aqui uma grande dupla. Ora, exatamente, fantástico. Vamos começar, meus caros, na Europa, embora também esteja muito ligado aos Estados Unidos devido ao protagonista. Falo de Elon Musk, que tem estado muito ativo. A poucos dias de entrar na administração de Donald Trump, não tem poupado nas críticas nem nos insultos a líderes europeus. Destaque para os ataques ao primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, que classificou Keir Starmer de um tirano maléfico. Henrique Bournet, Elon Musk também tem mostrado apoio a movimentos de extrema-direita. Aqui, a aproximação à alternativa para a Alemanha é talvez o mais relevante destas ações de Elon Musk. E isto é grave. Temos que separar aqui duas ou três coisas. Primeiro, Elon Musk pode pensar o que quiser e está dentro da liberdade de expressão e de pensamento, e Musk pode pensar o que quiser, pode inclusivamente gostar de partidos neonazis, porque a AfD, dizer mal do primeiro-ministro britânico não entra nessa categoria, mas a AfD já entra, ou pelo menos está lá muito perto. Mas isso é um problema, essa é parte do problema. Só que há dois outros problemas a ver nisto. Primeiro, o mais evidente é que Elon Musk é o dono de uma plataforma que não é inocente nem neutra quando trabalha. Isto é, todos temos a percepção de que a utilização do algoritmo da plataforma do Twitter é feita de acordo com algumas lógicas que podem beneficiar aquilo que Musk pretende promover. E, portanto, primeiro problema. Segundo problema, e eu acho que esse é o mais grave de todos, é que Elon Musk vai fazer parte da administração americana. E isto a mim parece-me absolutamente inédito. Temos um futuro membro da administração americana que chama tirânico ao governo legítimo do Reino Unido e que promove o partido de extrema-direita na Alemanha. Isto, que eu me lembro, nunca aconteceu nos tempos recentes, e isto é uma transformação imensa da nossa relação com o nosso aliado e é difícil fazer de conta que isto não é um estrago enorme na nossa relação. Agora, e depois podemos continuar isto mais adiante, é preciso perceber porquê. Eu acho que há um lado de Elon Musk que está entretido a brincar ao poder que tem, mas há um lado muito óbvio que também esteve presente há dias quando o Mark Zuckerberg alterou as regras sobre o discurso de ódio e sobre o limite ao discurso de ódio no Facebook. Basicamente nós aproximamos as nossas plataformas, dizem eles, nós aproximamos as nossas plataformas daquilo que interessa à administração de Trump e aos MAGA, aos Make America Great Again. Em contrapartida, eles defendem os nossos interesses quando negociam com os europeus que nos andam a dificultar a vida. Eu acho que isso é o que está por trás desta discussão. E Bruno, vou agora até ti, aproveito para ir até ti também para perceber e ter a tua perspectiva. Elon Musk está a encostar a Europa às cordas? É esta a expressão certa? Bem, eu concordo muito com o que dizia o Henrique, mas em certo sentido devo dizer que eu, apesar de tudo, tenho mais respeito pelo Elon Musk do que com todas as suas loucuras, do que pelo Zuckerberg, porque parece-me que, apesar de tudo, o Elon Musk até está disposto a arriscar financeiramente para defender as suas convicções, por mais erradas que eu possa achar essas convicções, enquanto que Zuckerberg parece-me basicamente, no fundo, orientado apenas por uma questão de interesse pragmático e daquilo que é mais conveniente a cada momento. Agora, a questão aqui de fundo é realmente esta, que é, temos um líder trumpista, porque é basicamente isso naquilo que Musk se transformou, alguém que está nomeado, digamos, para funções oficiais, embora bastante vagas e indefinidas, mas à partida será realmente formalmente membro da nova administração Trump, declaradamente a interferir na política interna de países europeus, numa postura muito hostil aos governos que estão em funções, que são governos à partida amigos dos Estados Unidos, e eu diria aqui o lado mais irónico, por exemplo, no apoio à Alternative for Deutschland, a este partido da direita radical alemã, é que a líder que ele entrevistou ontem, por exemplo, dando-lhe enorme promoção, ou na quinta-feira, Alice Weidel, por exemplo, ainda recentemente, em declarações à televisão alemã, dizia, eu estou a citar, os interesses dos Estados Unidos
são contrários, são diametralmente opostos aos interesses da Alemanha nas questões de segurança. O programa do partido diz, e vou citar, nós rejeitamos o domínio de potências não europeias na política europeia. Ou seja, é um partido que é declaradamente simpático, por exemplo, em relação à influência russa, diz que quer que a Rússia faça parte de todas as instituições europeias, e é declaradamente hostil à influência, à presença dos Estados Unidos na Europa. Eu percebo que há aqui um lado, digamos, de convergência nesta dimensão, digamos, de isolacionismo, de retirada dos Estados Unidos da Europa, que pode parecer fazer, no fundo, dar sentido a esta convergência. Mas, apesar de tudo, Donald Trump quer continuar a manter influência e peso na Europa. Imagino eu, portanto, é em relação a partidos deste tipo que Musk está realmente a manifestar o seu apoio. Portanto, é realmente, claramente, uma visão completamente ideológica da política externa que tem muito pouco a ver com os interesses americanos, mas essa parece ser a tendência dominante e eu sempre suspeitei que realmente o trumpismo ia fazer isto, ou seja, um dos impactos que ia ter a nível global e regional, mas, por exemplo, em termos da Europa, era realmente ter uma política externa ainda mais ideológica do que no primeiro mandato, até em função das pessoas que estão próximas de Trump desta vez, e muito hostil em relação aos partidos, aos grupos políticos que têm tradicionalmente dominado a política europeia e muito favorável a grupos radicais que querem acabar com a União Europeia tal como ela existe, querem acabar com muitos regimes europeus tal como eles existem atualmente. E Bruno Cardoso Reis, continuamos a olhar para Donald Trump, até porque esta semana ficou marcada pela ideia de que o presidente eleito dos Estados Unidos está de olho na Groenlândia. Donald Trump admitiu mesmo utilizar a força militar ou a força económica para controlar não só este território, também como o Canal do Panamá. Henrique Burnet, o que é que nos diz esta intenção de Donald Trump? Está a ir contra os aliados dos Estados Unidos da América, nomeadamente os europeus? Eu acho que aquilo que o Bruno estava a dizer é um bom ponto de partida para analisarmos isto tudo, ou seja, que é a relação dos Estados Unidos com os seus aliados tradicionais. E eu acho que a grande transformação, há aqui uma grande transformação na política americana na perspectiva de Trump, que é, eu tenho resumido isto dizendo, eu acho que a política americana em Trump, muito mais do que America First, é uma espécie de America Only, isto é, em vez dos Estados Unidos se verem como líderes do Ocidente e terem o peso que isso implica, mas também terem os custos que isso implica, nomeadamente de apoio aos aliados e de uma boa relação com os aliados e de terem aliados que os defendem, a atitude do America Only é os meus interesses, eu tenho uma lógica de interesses e trato os meus aliados ou os meus adversários exatamente da mesma maneira, isto é, negocio de forma brutal. Ponto 1. Para a análise, eu acho que é isso que permite isto, ou seja, não há uma próxima relação com os aliados como era tradicional. Depois, também não há o ataque aos não aliados, isto é, nem Musk nem Trump falam de Putin, por exemplo, como falam dos europeus, quer dizer, chamar tirânico ao governo britânico e depois tratar Putin como se fosse um cavalheiro, dá aqui sinais de com quem é que estão dispostos a pegar-se. Agora, a questão da Groenlândia, como a questão do Canal do Panamá, eu acho que depois nós temos de fazer aqui uma distinção, que é uma espécie de, quando alguém está a apontar para a Lua, não ficarmos a olhar para o dedo. Ou seja, o tom que Trump usa para dizer certas coisas é intencional para chocar e para provocar escândalo, mas aquilo que é importante é perceber de que é que ele está a falar. Portanto, primeira coisa, o que Trump está a dizer é que os Estados Unidos, olhando para o que se está a passar, curiosamente, reconhecendo, portanto, as alterações climáticas, têm noção que a Groenlândia vai ganhar uma importância enorme, seja porque está acesso a matérias-primas importantes, seja porque, em termos de rota de transporte no futuro, vai ser importante. E não querem a China nem a Rússia a ter prioridade ali. Ora bem, tradicionalmente nós, Ocidente, nós europeus, também pensaríamos exatamente como os Estados Unidos. E de resto, os Estados Unidos têm uma base militar na Groenlândia. O que é estranho nisto tudo é que o começo de conversa seja um começo agressivo. Vamos lá ver uma coisa, os Estados Unidos também tiveram interesse, e continuam a ter, mas tiveram a certa altura um interesse enorme na base das lajes. Eu até admito que em privados tenham explicado ao governo português em algum momento, sobretudo ali a seguir ao 25 de Abril, que se fosse muito difícil talvez pudesse entusiasmar ainda mais os movimentos independentistas dos Açores, mas nunca andaram a dizer publicamente que se fosse preciso invadiam os Açores. E é este tom que não faz sentido entre aliados. Portanto,
a mesma coisa, e já adiante eventualmente falaremos um pouco do Panamá, mas os Estados Unidos até já usaram força militar para, entre outras coisas, garantir este tipo de bens e de acessos. O que não faz sentido é tratar os aliados desta forma e põe-nos todos a discutir o dedo, isto é, a maneira como é dita, e a olhar menos para a questão de fundo, porque na questão de fundo, em teoria, devíamos estar razoavelmente alinhados. E Bruno Cardoso Reis, pegando aqui nas palavras do Henrique Burnet, qual é a importância deste território que leva Trump a tomar este tipo de ação? Bem, eu, mais uma vez estou muito de acordo com o Henrique, ou seja, realmente não é um disparate dar grande importância à Groenlândia. Pode parecer, porque é uma ilha gigante coberta de gelo, não é? Com 60 mil pessoas, portanto, menos do que uma cidade média em Portugal, provavelmente, mas realmente este território, com 2 milhões de quilómetros quadrados, é estratégico em termos do controle das rotas no Ártico, é muito importante em termos de vigilância, por exemplo, tudo o que tem a ver com defesa aérea, defesa antimíssil dos Estados Unidos, mas para isso já existe lá uma base militar, provavelmente há recursos minerais muito importantes também para explorar, mas tudo isso podia ser discutido de forma amigável. O Canal do Panamá, enfim, 5% da navegação do comércio mundial passam por lá, é crucial para os Estados Unidos, é por isso que os Estados Unidos foram, de facto, o construtor do Canal do Panamá, o principal financiador do Canal do Panamá entre 1904 e 1914. É muito importante até em termos militares, porque uma das grandes vantagens dos Estados Unidos em termos geoestratégicos é que é uma potência bioceânica, é a única grande potência bioceânica, tem acesso desimpedido ao Atlântico e ao Pacífico, mas depois tem ainda esta vantagem adicional que é a relativa curta distância da sua costa, das suas bases, tem este canal que permite a navios passarem, a navios de guerra inclusive, passarem do Pacífico para o Atlântico e vice-versa, mas tudo isso também está garantido pelo tratado. Agora, também já discutimos aqui, por exemplo, há realmente uma influência económica crescente da China no Panamá, não no funcionamento do canal, isso está regido pelo tal tratado e é exclusivo do Estado, digamos, panamenho, mas, por exemplo, nos portos panamenhos há realmente uma presença crescente de empresas chinesas. Agora, realmente, como dizia o Henrique, aqui a questão sempre é o tom, o tipo de atitude. A mim parece-me que Donald Trump realmente não é bem interpretado como sendo um isolacionista. Ele é alguém que está muito numa tradição que é descrita por um historiador da política externa americana, Walter Russell Mead, como jacksoniana, ou seja, é alguém que não quer ser constrangido por alianças, não quer ser constrangido por tratados e pela lei internacional, ou até interna. Portanto, é um presidente que quer ter o poder para fazer o que entende que são os interesses dos Estados Unidos, mas isso não significa que não esteja disponível a intervir em termos externos, agora de forma unilateral, ou com coligações ad hoc, ou sempre numa visão muito restritiva. Mas, também, Bruno, do que é que são os interesses americanos. Bruno, não há aqui nenhuma margem para haver contestação? Ou Donald Trump acaba por ter quase uma carta branca? Eu acho que há muita margem para haver contestação, ou seja, eu até acho que, não sei se o Henrique estará de acordo, mas acho que os países europeus têm de ter uma posição mais assertiva em relação a Donald Trump. Eu estou muito naquela linha, por exemplo, da ministra Friedland do Canadá, que entrou em ruptura, aliás, com o primeiro-ministro e se demitiu por causa disso. Donald Trump só percebe a força e só respeita a força. E, portanto, os países europeus têm de ser, eventualmente, até mais assertivos e mais críticos, a dar troco a este tipo de postura, a dizer que isto vai ter consequências, a ameaçar com essas consequências e depois então, ao mesmo tempo, a dizer também estamos disponíveis, obviamente, para negociar. Mas realmente eu acho que isto é inaceitável no tom, acho que é contraproducente, acho que inclusive, por exemplo, facilita a vida a países como a Rússia ou como a China. Quer dizer, se os Estados Unidos dizem nós queremos a Groenlândia porque é importante para nós e, portanto, devemos tomar conta da Groenlândia, quer a Dinamarca queira ou não, qual é o argumento para só pôr à China invadir Taiwan ou para só pôr à Rússia invadir a Ucrânia? Henrique Burnet, é preciso ou não uma posição mais assertiva por parte dos países europeus? Eu devo dizer que para quem seja, e eu sou assumidamente não só americanófilo, como atlantista, ou seja, eu dou muito valor à relação transatlântica e acho que é uma pedra angular do nosso mundo, acho que apesar de tudo, neste cenário,
o discurso da Europa não pode continuar a ser, por um lado, esta coisa todos os dias se escandaliza com a coisa mais escandalosa que Trump disse, porque isto é um jogo em que nós vamos estar sempre a perder. Aliás, nós temos isso na política interna europeia e até nacional, e não é um bom caminho estar a todos os dias discutir quão escandaloso é aquilo, porque o que Trump faz é, depois, qualquer outra coisa que venha depois, afinal já é razoável, já não tomou de assalto a Groenlândia, se limitou-se a qualquer outra coisa. Portanto, dois, acho que sim, que infelizmente, ou felizmente, enfim, perante as circunstâncias, a atitude da Europa tem que ser muito mais assertiva, ou seja, se do lado de lá está alguém que põe hipóteses excessivas, do lado de cá tem que haver um discurso também muito mais assertivo. E não é escandalizado, não é ofendido, é dizer as coisas de maneira dura. Agora, eu tenho a maior das dúvidas que nós daqui a 5 anos estejamos a celebrar o sucesso que uma coisa destas foi para os Estados Unidos, para a Europa e para o Ocidente em geral. Eu acho que isto vai ser prejudicial para todos, mas não me parece que haja um caminho muito alternativo e todos os dias os europeus carpirem com tristeza ver esta evolução americana. Têm razão, mas não vai ter resultado. Portanto, acho que vai ter que se ter um discurso um bocadinho mais duro, sem prejuízo de ter consciência de que isso vai convencer, por exemplo, a Rússia, de que o afastamento entre os Estados Unidos e a Europa lhes dá a carta branca para fazerem outras coisas, que é uma preocupação com a qual nós vamos ter que viver nos próximos tempos. Bruno Cardoso Reis e Henrique Porné, vamos ficar por aqui, aliás, nesta primeira parte, daqui a nada voltamos para uma segunda parte em que vamos continuar a olhar para a Europa, isto sem esquecer a situação também em Moçambique, que está longe de ser resolvida e que, aliás, tem estado várias vezes enquanto tema aqui no 5 continentes. É já a seguir às notícias. Até já. Segunda parte do 5 continentes aqui na Rádio Observador, com o historiador Bruno Cardoso Reis e hoje também com a presença especial do especialista em assuntos europeus Henrique Porné. Sejam muito bem-vindos de volta. Vamos olhar para a Europa, nomeadamente para o relatório sobre a competitividade europeia, feito por Mário Draghi. E Henrique Porné, vou primeiro até ti. O documento fala numa perda da Europa face aos Estados Unidos e também em relação à China. É preciso mais Europa, como defende Mário Draghi? Ora bem, esse é, se quisermos, a primeira parte do problema, é que nós estamos num tempo em que, por um lado, as conclusões dos 3 relatórios, o Draghi é o mais importante, mas há mais 2, o relatório Letta, que foi encomendado pelo Conselho, e há aqui um pequeno detalhe para quem olha para a política europeia que não é irrelevante, que é o relatório Draghi é uma encomenda da Comissão Europeia e o relatório Letta é uma encomenda do Conselho, ou seja, dos governos. Estas coisas, de vez em quando, neste jogo de poderes, não são irrelevantes. E depois ainda há o relatório Ministro, que é do ex-presidente finlandês sobre segurança e defesa. Mas o ponto mais relevante é exatamente o que dizias. Todos estes relatórios apontam numa mesma direção, mais Europa. Por mais Europa quer-se dizer muitas coisas às vezes diferentes, não é necessariamente, por exemplo, um exército europeu, mas é maior investimento na segurança, é mais investimento europeu, não é necessariamente só dinheiro público, por exemplo, tem-se falado muito dos 800 mil milhões de que o relatório Draghi fala, mas parte destes 800 mil milhões podem e devem ser de dinheiro privado, e aí, por exemplo, a comissária portuguesa Maria Luísa Albuquerque tem um papel, há uma expectativa que possa ter um papel, que é tentar ajudar a criar um mercado mais viável para o mercado de capitais, um ambiente mais favorável para o mercado de capitais, para que haja mais investimento privado. Agora, tudo isto acontece ao mesmo tempo que nos Estados-membros, nos países, as eleições, e isto tanto nas eleições nacionais como nas eleições europeias, dão a vitória a partidos que são menos Europa, ou seja, mais soberanistas e menos europeístas. E, portanto, há aqui, parece-me, um risco de choque, sobretudo porque estes países, partidos soberanistas, nós podíamos estar a assistir a um reforço de partidos até um pouco soberanistas, mas com uma boa capacidade de diálogo, mas não é esse o caso, ou seja, se nós daqui a uns tempos tivermos à frente da Áustria, como parece provável, um partido de direita radical, temos na Holanda isso também,
Se tivermos em França ou na Alemanha não é uma hipótese, em França é uma hipótese, e eu acho que esta nossa conversa é mais sobre como é que se faz o enterro da Europa, mas isso é outro assunto, esperemos um pouco. Mas se estes partidos a crescerem, não são partidos que tenham a propensão para chegar ao Conselho, onde se reúnem os governos dos Estados-membros, se sentarem e dizerem vamos construir uma solução mais europeísta. Ou seja, para clarificar o que eu estou a dizer, durante a crise das dívidas soberanas, à volta de 2011, a resposta foi mais Europa, mas foi uma resposta mais Europa a partir do Conselho, isto é, a partir dos governos, Merkel e Sarkozy e anteriores. Aqui não temos, porque as lideranças nacionais na Europa, as que estão a chegar, aos que estão a ter mais votos, não têm propensão para construir mais Europa. Portanto, há aqui um risco de choque. Quando, voltando ao que falávamos na primeira parte, é muito difícil achar que nós podemos reagir à circunstância internacional sem reforçarmos a Europa. E isto diz-vos um não federalista. Bruno, este relatório Draghi, como ficou conhecido, é um relatório que gera posições bastante divergentes. Bem, quer dizer, aparentemente houve um grande consenso no elogio ao relatório e da parte destes grupos basicamente ignorar, mas eu estou muito de acordo com o que diz o Henrique, aliás até pegando no que ele dizia na parte anterior, no fundo aqui o drama todo é, quer dizer, num contexto internacional muito adverso, com uma Rússia extremamente agressiva, com uma China cada vez mais assertiva, portanto, com regimes autoritários cada vez mais a coligarem-se e a tentarem influenciar a agenda internacional em diferentes continentes, a única possibilidade que eu vejo, sobretudo da Europa, mas mesmo dos Estados Unidos, conseguirem contrariar isso e manter um papel-chave, enfim, os Estados Unidos terão sempre um papel muito importante, mas terão muito mais eficácia se tiverem aliados, uma coligação importante de aliados à sua volta, é realmente a coesão do Ocidente, ou seja, no fundo este laço transatlântico entre a Europa e os Estados Unidos manter-se forte. Ora, não parece que isso seja muito viável com Donald Trump, mas também não parece que, mesmo em termos da União Europeia, seja muito realista esperar, como dizia o Henrique, nos próximos tempos, realmente grandes iniciativas ou uma grande coesão, desde logo também para lidar com o próprio Donald Trump, posições muito fortes, porque temos governos extremamente frágeis. Esta é a realidade já na França e na Alemanha, por exemplo, e é bem possível que haja eleições antecipadas em França a qualquer momento, que o governo volte a cair. É possível que, mas isso só poderá ser no verão, porque por causa das regras constitucionais, com essa possibilidade do próprio presidente Macron acabar por ser forçado a demitir-se. Na Alemanha sabemos que teremos eleições em fevereiro, mas provavelmente será preciso uma coligação complicada, negociações complicadas que se podem prolongar durante meses, e que temos estes extremos, quer à direita, quer à esquerda, porque na Alemanha também há um novo partido populista de extrema esquerda, muito hostil à União Europeia, muito hostil à NATO, muito hostil ao apoio à Ucrânia. Portanto, tudo isto torna realmente muito complicado perceber como é que se vai avançar, por exemplo, com estas grandes iniciativas. Agora, Draghi aponta para um problema que nós, por exemplo, muitas vezes discutimos no Café Europa, que é, realmente a Europa tem um problema seríssimo de capacidade não só de inovação, mas sobretudo de inovação que depois se traduza em criação de empresas, em criação de emprego, em produzir produtos novos, tecnologias novas, não é? Muitas vezes as inovações até acontecem, mas depois os inovadores vão para os Estados Unidos ou eventualmente vão para a China, não é? É isso, Bruno. Eu acho que há aqui duas coisas que são importantes. Uma é no relatório Draghi, é essa análise muito correta de que um dos dramas da Europa é perder, no fundo, muitas vezes chama-se o Vale da Morte, só que aqui não é o Vale da Morte, é o Vale da Imigração, que é boas ideias europeias que, quando estão à procura de dinheiro e de crescer, dos inovadores, vão para os Estados Unidos. Não são só historiadores que vão para os Estados Unidos durante um ano fazer umas sabáticas, como o que está aqui à conversa connosco. Há essas, só que esses voltam. Mas aqui temos estas empresas que fazem isto. Isto é um dos pontos do problema, e por isso é que eu há pouco falava da importância que pode ter o portfólio da comissária Maria-Luísa Albuquerque. Mas há o outro lado disto, que é o relatório Draghi faz-me lembrar aquilo que aconteceu muito em Portugal na altura da Troika, que havia muita gente a dizer que as reformas que a Troika propunha eram todas muito certas, exceto na área da sua indústria, em que aí as pessoas achavam que a Troika não sabia nada. Porque as pessoas muita gente tende a dizer que concorda muito com o relatório Draghi, exceto na parte em que lhe afeta. Por exemplo, Luxemburgo elogiou muito o relatório Draghi, mas precisamente na parte, no capítulo, por exemplo, dos mercados financeiros,
Imagine-se porquê. O Luxemburgo já não concorda nada com uma visão mais europeizada e de regras mais europeizadas e que, portanto, reduzam a concorrência, que o Luxemburgo, a competitividade do Luxemburgo nesta área. E quem diz o Luxemburgo nisto vai dizer outros países. Portanto, há aqui esta percepção de que o relatório é muito bom, exceto quando me incomoda. Ponto 1. Ponto 2. O relatório não é a bíblia do que vai acontecer agora a seguir, porque agora a seguir a Comissão Europeia vai apresentar propostas em que muitas vezes vai usar o relatório como pretexto, mas a verdade é que a Comissão só põe cá fora coisas que têm alguma probabilidade de passar no Parlamento e no Conselho, isto é, nos deputados do Parlamento Europeu e nos governos. Ora, se tiver noção de que há resistência e resistência suficientemente grande para impedir a aprovação de algumas propostas, a Comissão não perde tempo a pô-las cá fora. Segundo problema. Terceiro problema para mim, que é de fundo, é que nós estamos a assistir, e isto é muito a marca d'água também dos Estados Unidos, não só de Trump, Biden também, mas Trump mais ainda, que é o racional económico, o nosso modo de pensar a economia ocidental está a mudar, porque o pressuposto do livre comércio, globalização, fronteiras abertas, concorrência, não intervenção do Estado, está a desaparecer para uma lógica de subsidiação, intervencionismo, desenho a partir do Estado, sobretudo na Europa, do centro, do Estado neste sentido mais amplo, das prioridades, e isso também me parece que a história não diz que costuma dar resultados brilhantes, e isso também me preocupa um pouco. Muito bem, e antes de fecharmos este tema, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, senão vamos já para o continente africano. Ficamos por aqui. Avancemos para a África. É isso mesmo. E Bruno Cardoso Reis, vou mesmo para ti. Destaque para Moçambique, em que a incerteza ainda paira sobre o país. Daniel Chapo toma posse no dia 15, ou seja, já na próxima semana, mas Venâncio Mondlane regressou e proclamou-se presidente perante uma multidão. Como é que esta situação se pode desenvolver ainda, Bruno, em Moçambique? Sim, e é também aqui interessante ver, no fundo, o ângulo europeu, ou seja, o que é que a Europa pode fazer. Por exemplo, os países europeus têm sido criticados, por vezes, pelos apoiantes de Venâncio Mondlane ou por ativistas, por não serem mais assertivos. Eu chamo sempre a atenção que, apesar de tudo, se calhar, eram mais justificadas as críticas à China, por exemplo, que reconheceu o resultado e deu os parabéns a Daniel Chapo e a Frelimo há meses atrás, ou o próprio Zimbábue e outros países da região que deram os parabéns a Frelimo e a Daniel Chapo antes sequer da Comissão de Eleições anunciar os resultados. Mas, em todo caso, isto mostra como realmente a Europa muitas vezes é apanhada nestas expectativas cruzadas e contraditórias, não é? Se calhar as mesmas pessoas que acusam a Europa de interferência excessiva nos assuntos internos em certos países, depois a seguir têm a expectativa que a Europa seja exemplar na defesa da democracia. E têm depois a suspeita que quando isso não acontece de forma assim tão assertiva tem a ver com interesses económicos, etc., que também foi uma questão que surgiu. Eu estive a rever a posição oficial da União Europeia, que é muito semelhante, aliás, à portuguesa, à posição oficial portuguesa. Portanto, basicamente tomámos nota da declaração formal do Conselho Constitucional, dos resultados, e anunciando que Daniel Chapo será o presidente, mas depois passando para a grande preocupação. Portanto, é uma linguagem também muito típica da União Europeia, extremely concerned, não é? Portanto, grande preocupação com a violência pós-eleitoral, com a perda de vidas e, no fundo, apelando a todos os lados envolvidos que, de facto, não haja violência, para que procurem conter, no fundo, estas tensões e para terem em conta a questão do respeito pelos direitos humanos e também apelando, no fundo, a que haja, no fundo, um processo negocial que tenha em conta as alegações credíveis de fraude. Mas depois, terminando, mais uma vez é praticamente exatamente a fórmula usada pelo governo português, sublinhando a importância para a União Europeia da parceria com Moçambique. Portanto, aqui parece-me que isto mostra bem, por um lado, e só 2 pontos muito breves, por um lado, os limites reais de que os europeus estão cada vez mais conscientes da sua influência, ou seja, há muito esta ideia que, por exemplo, a pressão extrema que foi usada na Venezuela não teve grandes resultados, seja para o povo da Venezuela, seja para o processo democrático na Venezuela. E isto resulta, sobretudo, de estarmos num contexto global em que, ao contrário dos anos 90, por exemplo, do século passado, do pós-Guerra Fria, daqueles anos logo a seguir ao fim da Guerra Fria, há muitas alternativas ao investimento, ao apoio, à ajuda, ao armamento ocidental. É possível ir buscar apoio militar à Rússia, é possível ir buscar investimento à China, comércio com a China e com outros regimes autoritários. E, portanto, isto há muito mais possibilidades de facto, pôr de lado
até em termos, mesmo que seja em termos puramente formais, dimensões mais democráticas, eleitorais, etc., reprimir a oposição sem que isso tenha grandes consequências. A questão é o que é que a Europa realmente devia fazer? É simplesmente manter-se num registro pragmático ou qual é, no fundo, até onde é que nós estamos dispostos a ir, que custos é que estamos dispostos a assumir por defender os nossos princípios e será que conseguimos fazer isso de forma eficaz? E eficaz. Foi o Henrique Bornet aqui a tentar intervir. Força, Henrique Bornet. Era tentar ser eficaz, vamos lá ver. Eu acho que o Bruno levantou um ponto que é muito importante, que é a Europa com frequência é acusada de manhã de não poder interferir nos países e, portanto, ter que deixar, que não poder ter uma atitude quase imperialista, e à tarde por não intervir em defesa de uma causa qualquer ou de uma posição que se entende mais defensável num determinado momento. Este é um primeiro ponto. O que não deixa de ser verdade, porque, de facto, também nós, certamente o Bruno e eu, com frequência achamos que em determinados temas a Europa deve tomar uma posição mais forte, que são aqueles temas em que a nós nos parecem mais graves e onde a posição europeia deve ser fundamental. Eu acho que, apesar de tudo, aquilo que deve guiar esse critério deve ser razoavelmente pragmático, e é o interesse e a preocupação europeia, ou seja, para além dos princípios, é também o que é que está em causa para os interesses europeus, e isso faz com que o que se passa na Ucrânia tenha uma relevância e um impacto, o que se passa noutras geografias possa ter uma relevância e um impacto diferente e, portanto, possa fazer com que a Europa tenha uma atitude diferente. Aqui acresce essa outra questão, que é, de pouco serve ter ser muito vocal se for inconsequente. E no caso da Venezuela, a Europa foi em parte muito vocal. É preciso perceber que o que aconteceu na posição europeia na Venezuela também teve muito que ver com as diferentes posições dentro da Europa, mais particularmente em Espanha, sobre o que se estava a passar na Venezuela. Portanto, e sobre Moçambique também tem sido vocal? Não, sobre Moçambique tem sido muito menos vocal. Aliás, em vão se procurará, por exemplo, no site da delegação da União Europeia em Moçambique, posições muito claras. Há um lamentar veemente, creio que é um lamento veemente, ou um repúdio veemente, talvez, de um assassinato, enfim, da morte de um dos colaboradores de Venâncio, mas depois o resto é um discurso pouco claro. Apela-se sobretudo a que não haja muita violência. É a posição muito próxima de Portugal, talvez seja a posição irremediável, isto é, talvez a Europa não possa fazer muito mais, e haja esse limite. A Europa terá que lidar com o que há. Agora, a Europa tem que ter atenção, porque quando manda missões de observação eleitoral, se depois à saída das missões elas não puderem dizer aquilo que acham que aconteceu, se calhar mais vale pensar duas vezes antes de as enviar, porque retira credibilidade, e esse é um dos aspectos que me parece que fica aqui. Há uma limitação à capacidade da Europa intervir, e de resto é olhar com alguma tristeza para o que se está a passar em Moçambique. Para as imagens que nos chegam. Sim. Preocupação, falando com diplomatas europeus em Moçambique, aquilo que eu percebo é que as razões para estar preocupados são várias, são verdadeiras. Bruno. Sim, só para sublinhar que estou muito de acordo, eu acho que de facto a Europa tem que ter mais cuidado com a sua retórica. Tem de se calhar reequacionar este empenho realmente na promoção da democracia, se mais vale aí repensar isso depois sistematicamente ser forçado a posições completamente incoerentes ou inconsequentes. Apesar de tudo, eu acho que ao nível do apoio ao desenvolvimento pode haver algum espaço para condicionar isso, ou seja, acho que em termos de relações económicas nós não podemos só fazer comércio, importar matérias-primas de democracias exemplares, não podemos só fazer negócios com a Noruega, mas se calhar em termos, por exemplo, do apoio direto ao orçamento e em geral ao reequacionar da forma muito automática como é dada a ajuda a muitos destes países, se calhar isso seria importante e até podia dar alguma influência adicional à Europa em temas de interesse europeu. Seguimos viagem nestes 5 continentes. Vamos olhar para o acordo entre a Mercosul e a União Europeia. Este acordo de livre comércio foi anunciado no mês passado. É fruto de 25 anos de negociações. Henrique Bornet, do lado europeu, este acordo não tem sido muito bem recebido e há mesmo, aqui vou utilizar a França como exemplo, agricultores que se estão a preparar para bloquear a capital, Paris, em forma de protestos. Por que é que este acordo não convence na Europa? Já que usas os agricultores franceses, eu acho que há uma imagem que é quase, leva-nos ao tempo da Idade Média, porque von der Leyen mais ou menos apunhalou Macron enquanto ele estava numa catedral, o que dá assim um ar de cenário medieval, mas a verdade é que
enquanto Macron estava a celebrar, ou se preparava para celebrar, vá lá, a restauração da Notre-Dame, a Nossa Senhora de Bruxelas tinha ido a Montevideo não assinar, porque formalmente a Comissão Europeia não assina, mas enfim, fechar as negociações do acordo Mercosul. E eu acho que há aqui perceber duas coisas. A perspectiva da Comissão Europeia, enfim, muitos dirão, em particular em França, é muito empurrada por a Alemanha. Não é só. Portugal, por exemplo, também tem todo o interesse nisto. É muito empurrada pela visão de que a Europa precisa de fazer amigos. Num momento em que se está a agravar, que estão a agravar as tensões e que o mundo se está a reorganizar, uma das maneiras de fazer amigos é fazer acordos comerciais. E, portanto, isto é quase uma coisa um pouco bipolar, porque, por um lado, mais protecionismo, mais subsidiação da economia, mas, por outro lado, o reconhecimento de que é preciso abrir as economias. E essa é a perspectiva que leva a assinar o acordo Mercosul e que eu acho que nos pode levar a vir a assinar mais acordos, eventualmente não tão complexos, mas assinar mais acordos. Por outro lado, porquê que há protestos? Porque é evidente que o comércio livre cria alguns prejudicados, pelo menos há alguns agricultores, particularmente em França, mas também há produtores de carne, por exemplo, na Irlanda, também há agricultores na Polónia, que acham que isto implica, ao abrir o mercado europeu a estas produções, que vão competir e, portanto, é um desafio às suas economias. É irremediável, ou abrimos a economia e damos oportunidade aos nossos exportadores e oportunidade a quem exporta para a Europa, ou não o fazemos. O problema é que governos fracos, e o francês é um ótimo exemplo disto, governos fracos estão permanentemente a ceder a todos os interesses, a tentar guardar algum punhado de votos. E, portanto, é difícil fazer isto. É esta a explicação. A mim parece-me que desta vez o acordo tem pernas para andar e que será possível ter uma maioria de Estados-membros a aprová-lo, mas é um sinal da dificuldade destes tempos. E Bruno, temos cerca de 2 minutos até ao final. Pergunto também como é que olhas para este processo. Não estou muito de acordo com o Henrique e não tenho muito a acrescentar, apenas para sublinhar que este acordo é realmente muito interessante para Portugal, ou seja, Portugal tem aqui um potencial de exportação, sobretudo para o Brasil, que em muitos casos é condicionado pelos produtos portugueses serem depois muito taxados, não é? E, portanto, isso seria certamente muito interessante para Portugal. Acho que é muito estratégico para a União Europeia. A França, Macron, estão sempre a falar da necessidade de estratégia, de geoestratégia, no fundo, num contexto em que até os Estados Unidos estão a ter uma postura mais hostil em relação à Europa, em que a China também está muito assertiva, é muito interessante para os países europeus, mas também para os países latino-americanos. Enfim, eu também acompanho um pouco a imprensa latino-americana. Este acordo é muito visto como uma forma de contrabalançar, por exemplo, um peso excessivo que nestes países a China começa a ter, não é? E, portanto, parece-me que seria muito interessante para os dois lados. A América Latina tem, por exemplo, enormes reservas de terras raras, que são cruciais agora para a transição energética, para esta nova geoestratégia da energia. Bem, meus caros, estamos a chegar ao final deste 5 continentes. Um episódio especial contou com a presença de Henrique Burnet. Temos ainda tempo para a recomendação habitual. Bruno Cardoso Reis, é sempre bom ouvir a tua recomendação, mas hoje vamos lançar este desafio ao Henrique Burnet. Que recomendação é que deixa aos nossos ouvintes? Vou deixar duas. Um de um livro que estou a meio, do Fareed Zakaria, chamado Age of Revolutions em inglês, não me lembro da tradução em português, mas que me parece interessante para tentar perceber este mundo em que estamos em enorme transformação e que me parece ter uma ponta de otimismo no sentido de nos tentar ajudar a perceber que nestas grandes transformações sociais é natural e económicas, é natural haver transformações políticas e que talvez seja possível procurar um caminho para lhes responder. Dá exemplos de outras no passado e parece-me que tenta apontar uma luz. E já agora, para ser mais otimista do que o discurso que tivemos aqui, um artigo publicado esta semana no Expresso pelo Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso. Eu ainda não li o artigo, ou assim, um artigo de opinião, mas que é um artigo otimista porque o título do artigo é Como Trump pode ajudar a Europa, e a tese central é de que a Europa pode ser mobilizada por Trump como sendo um catalisador e reagir de forma estratégica. Durão Barroso tende a ser frequentemente um otimista, ou pelo menos alguém que diz que não gosta do que chama o glamour do pessimismo, isto é, o encanto que cria às vezes o pessimismo. Portanto, eu vou lê-lo e acho que vale a pena ler e depois podemos mais adiante, um destes dias, trocar notas sobre o que diz Durão Barroso. Muito bem. Isto ficou evidente, não houve aqui coordenação, porque eram iguais, Bruno. Percebeu que eu estive envolvido e que já recomendámos, aliás, a tradução da Era das Revoluções do Fareed Zakaria, mas isto não é recomendação. Esta dupla funciona muito bem. Não apanhei o programa. Bruno, olha que o Henrique Burnet ainda só vai a meio, portanto não digas muito mais para não estragar a leitura. Exato.
E fechamos então assim este nosso 5 continentes. Obrigado ao Bruno Cardoso Reis, que é a presença habitual e uma presença especial esta semana do Henrique Burnet, uma grande dupla aqui a funcionar. Obrigado, Henrique. Foi mais uma edição deste 5 continentes. Bruno, nós temos encontro marcado para a semana. O Henrique Burnet, um dia destes, regressa aqui aos 5 continentes. Em breve. Em breve. Até breve. Até breve.